eu vou conversar com uma artista plástica fantástica. O nome dela é Elci Ferreira. Eu vou chamá-la aqui daqui a pouco. O que é bacana a gente pensar? Bom dia, quem está chegando? Oi, Rosane. Oi, Zanzine, bom dia. Ó, o Si já está por aqui. Leandro, muito bom dia. Que bom que vocês estão aqui, a Ju também. O que é bacana a gente, eu falar sobre a Alci? A Alci não fez parte da mentoria em grupo, a gente fez um trabalho individual e foi um trabalho emergencial. Ela tinha uma demanda muito urgente. Ela é artista plástica e ela estava com uma exposição aberta. E na abertura da exposição, ela não conseguiu ficar no palco, ficar no local onde o artista plástico fica para falar sobre a sua exposição, para receber os convidados, para fazer parte da vernissagem de abertura. Ela não conseguiu. E aí ela me contou que ela se escondeu nesse dia. Ela se escondeu na própria exposição porque ela não conseguiu de fato ficar à vontade lá para falar sobre o trabalho dela. E aí ela falou: não, gente, eu vou precisar olhar para isso, entender o que está rolando aqui, porque tem um fechamento dessa exposição e o mais interessante, a exposição dela começou a repercutir muito, porque é um trabalho muito delicado, são pinturas e poesias, um trabalho muito delicado sobre o feminino, sobre o cerceamento do feminino, sobre questões bem profundas que ela vivenciou e ela percebia que as pessoas que vinham assistir, vinham ver as obras dela, se conectavam muito e queriam conversar com ela. E ela também não tinha, não sei se coragem. Vamos entender um pouquinho. A Alci já está aqui. Vamos entender o que está acontecendo, o que aconteceu. Porque depois, só para dar um spoiler final, a Alci, a gente fez o treinamento, mas eu nem vou falar o que aconteceu. Não vou falar, eu vou deixar para ela falar. Vamos falar mais um pouquinho. Em seguida. Ó, tem um monte de gente aqui que já é minha aluna, a Carol, que foi minha mentorada também. Carol, querida, bom dia. Ô, Si, vamos lá. Eu vou te chamar aqui, ó. A Alci já vai estar chegando. E aí a gente segue com essa conversa com ela. A Alci é uma querida, é uma queridíssima. É uma queridíssima e ela já está entrando aqui. Você, amor, eu já te dei um oizinho, agora você tem que entrar. Entrou! Oi, Patrícia, bom Oh, dia. bom Deixa eu dia! ajeitar aqui. Eu também estou ajeitando aqui a minha, porque quando entra o convidado dá um balagandã aqui, né? Dá. Ô, Sim, olha só, então, eu já falei um pouco sobre você, mas eu tô deixando meio na curiosidade o que aconteceu, tá? Porque assim, você tá um acontecimento midiático agora, né? Ninguém mais te segura. Mas aonde eu gostaria de começar? Qual era, Cia, a tua sensação? Lembra quando você entrou em contato comigo e disse assim, Patrícia, eu preciso de ajuda. O que você estava vivendo especificamente? Qual era a tua sensação ali de ter o teu trabalho lindamente exposto, mas ter uma certa dificuldade, uma dificuldade importante nessa questão de falar sobre isso? Eu creio que o sentimento maior era a ingratidão. Ingratidão que me gerou vergonha, que me gerou culpa, e onde tem culpa é muito ruim, né? Você receber toda essa inspiração, você conseguir colocar um trabalho e na hora que você está transbordando, você não consegue se comunicar e nem se conectar com as pessoas a ponto de se esconder no banheiro até passar e não dá tempo mais de alguém chamar para falar alguma coisa. Isso foi... Eu fico até emocionada porque foi muito triste. Eu não vou dizer que hoje eu sou uma comunicadora, eu não sou uma Patrícia, eu não sou uma comunicadora, mas eu melhorei bastante. Só o fato da gente estar aqui conversando, eu acho que é um desafio. E todos os dias vai ter desafio, né? É um descascar, como eu costumo dizer.
todo dia vai tirando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, até... Eu acho que o dia que a gente não sentiu frio na barriga, aí já não tem nem graça mais, né? Aquele Ô, frio. Ti, mas olha só, na verdade você disse, você está sendo bem minimizando as suas grandes conquistas, porque olha só, não é só essa live. Você faz stories hoje, como eu vejo, como num passe de mágica. Não tem nada a ver com aquela dificuldade de antigamente. A gente fez esse processo, eu fui olhar nos nossos materiais. A gente trabalhou junto, assim, exatamente em julho de 2021. Então tem 2 anos. Então vamos entender. 2 anos. Naquela época, a Alci estava com uma exposição e ela se escondeu no banheiro na abertura porque ela não conseguiu interagir com as pessoas. E aí a gente fez esse processo, no final ela conseguiu falar, depois ela participou de vários fóruns, abriu uma outra exposição, faz vídeos e ela tem um canal no YouTube. Não, gente, vocês não estão entendendo. Vocês Tenho, não estão entendendo. Uma tenho. pessoa que se escondia no banheiro para não falar com a sua audiência, porque de fato tinha medo, hoje tem um canal no YouTube e ela ensina a beleza do trabalho dela. Ela ensina como misturar tinta acrílica, que tinta que usa, o que que faz, o que que não faz, como... Então, é muito lindo ver essa transformação, sabe, Ossi? É muito, muito, muito lindo. O que que você percebeu que você perdia? Porque você sabia que, no fundo, você tinha que estar lá e não conseguia, né? O que eu perdia? Eu perdia a troca, que eu acho que é o mais importante quando você coloca um trabalho do cunho que eu faço, que era, na verdade, essa exposição, ela conta um pouco da minha história, não só minha, mas de muitas outras mulheres. E aí, quando uma mulher entra numa exposição e ela se conecta com o seu trabalho e ela busca uma troca mais profunda com o artista, porque ela se sentiu ali acolhida de alguma forma. E muitas vezes, quando eu via que entrava muita gente, porque eu fiquei indo 3 vezes por semana, eu estava lá atendendo o público, conversando com o público, e quando eu via que entrava muita gente e eu ia ter que conversar, eu já pensava assim, não, eu tô com vontade no banheiro. E eu sentia a vontade mesmo de tão forte que era a vontade de fugir, para não ter que me comunicar com as pessoas. E quando eu fugia, eu chorava. Eu chorava muito, porque eu ficava assim, muito triste isso. Como eu não consigo, as pessoas estão se conectando com as histórias, estão se conectando, estão querendo abrir o coração, porque quando você transborda o que está aqui dentro e você toca as pessoas, a pessoa vira uma troca ali. As pessoas querem também devolver, querem falar o que estava sentindo, querem falar onde tocou nelas. E nessa hora eu fugia, porque eu tinha medo da conversa, eu tinha medo de não saber o que falar. Eu não sei, a gente pensa um monte de coisas na hora, né? Uhum. A gente pensa, não vou saber o que falar, não vou conseguir responder, e dá uma trava. E eu tinha uma coisa que quando eu ficava nervosa, eu travava, e eu acho que eu era capaz de ficar aqui, ó, olhando para você, você falando, e eu simplesmente não consegui responder. Porque as raízes desse não falar, elas são muito profundas. Eu acho que a gente vai desenvolver isso aqui durante o papo, e aí as pessoas vão entender que não foi só uma vergonha, era uma coisa que já vinha da minha infância. Na minha infância isso era tão forte, talvez por eu ter sido criada em um lar de muita violência doméstica, eu me calei a ponto de ficar 3 meses sem falar uma única palavra quando criança. Então, era muito forte, não era uma coisa, só tenho vergonha. Não era, se eu não conseguisse, eu ficava ali parada e não Uma falava nada. dor, né? Era uma dor. Ou se Uma, conta pra gente um pouco, na medida que você se sente confortável em compartilhar a tua história, conta um pouquinho, porque parte do trabalho de olhar para a comunicação, cada pessoa que chega para desenvolver a sua comunicação, ela tem uma situação que fez parte da construção da história dela.
E é ali, nessa história, que ela enraizou a forma como ela se relaciona, como ela se comunica. Se a gente não for lá, com gentileza e cuidado, olhar para como ela estruturou a comunicação dela, a gente não consegue fazer as mudanças que o que ela gostaria. Então, eu queria entender, se você puder compartilhar um pouco, como era, e o que, que você foi percebendo durante o processo? Quais foram as cascas de cebola que a gente tirou e que você vem tirando depois? Porque é um processo continuado, né? Sim. Quais foram as cascas que a gente foi tirando, né? A princípio, eu acho que a primeira casca que eu tirei e que foi a mais difícil, a mais dolorida de todas, foi que a exposição, como você falou, tomou uma proporção muito grande aqui no Rio. E essa exposição era na Cidade das Artes. E a pessoa responsável lá me procurou e falou assim, a secretária da Mulher do Rio de Janeiro quer vir com toda a equipe do Rio de Janeiro para conhecer um pouco mais da sua história. E elas vão se reunir aqui na sua exposição, eu acho que umas 100 pessoas, se eu não me engano, e para saber um pouco mais da sua história, saber o porquê dessa exposição. E aí eu desesperei, porque foi quando nós tivemos nosso encontro, eu falei assim, tem que fazer alguma coisa. E eu ainda não conseguia falar, e eu avisei, eu não consigo falar. E eu não vou conseguir porque eu coloquei toda a minha história, toda a minha bagagem nas pinturas, nas poesias. Só que eu nunca tinha me ouvido contar a minha própria história. Tanto que eu tenho um amigo, ele está aqui na live, o Léo. Ele é meu amigo assim há 20 anos, e na época ele falava assim, ô Cia, eles estão me chamando assim, você é obscura. Por quê? Ele falava assim, todo mundo chega e conta, pô, como que era assim, quando criança, fiz isso, fiz aquilo. E assim, eu sempre falava das coisas da atualidade, tinha uma amizade profunda, mas nunca falei da minha própria história. Era como se eu tivesse nascido ali, quando eu conheci e a gente falava sobre aquelas coisas a partir do momento em que a gente se conheceu. Mas, mas eu nunca professei, eu nunca me ouvi contando a minha história. E eu falei assim, vai ser muito difícil, eu não vou conseguir contar a minha história. E aí a Aline deu a ideia da gente gravar um vídeo Uhum. em casa. E ela falou assim, você aceita gravar um vídeo, então? E assim, um vídeo, sabe que essas coisas geralmente são muito rápidas, teria que ser uma fala de no máximo 15 minutos e compilar toda a história ali no evento. Então eu falei assim, tudo bem, eu aceito. Mas assim, um vídeo que ficou com acho que 10 minutos, se eu não me engano, eu levei umas 9 horas para gravar. Eu E lembro que cada você falou. pedacinho é, eu chorava, porque ali eu estava me ouvindo contar a minha história. E eu acho que foi a partir desse momento que começou essa revolução dentro de mim. É muito potente ouvir a própria história, né? Sim, e aí eu falava, e cada coisa que eu falava, eu começava a chorar, e às vezes até de alegria, porque era doído, mas eu falei, pensava assim, meu Deus, olha que revolução. Eu nunca parei para contar a minha história, e agora eu estou tendo que olhar para uma câmera e contar a minha história, que vai ser passada para diversas pessoas assistirem. E foi um momento muito bonito quando isso aconteceu. E, ai, tô emocionada. E a partir desse momento, eu falei, eu tenho que procurar ajuda. Eu preciso procurar ajuda, porque foi uma troca tão bonita quando eu contei a minha história, as pessoas se emocionando, se identificando e eu sentia que as pessoas pensavam assim, nossa, você tem que colocar essa história para o mundo, você tem que contar. Tem muitas mulheres que passaram pelo que você passou e elas precisam ver que lá na frente tem solução, que lá na frente ela pode vencer, que ela pode sair de uma situação de violência, ela pode ter vivido
uma vida inteira numa situação de violência, mas a partir do momento que ela vê uma luz, ela se identifica com uma história, a gente precisa de histórias para se identificar e para ter forças para sair da nossa própria, né? E eu acho que foi muito isso. Eu vi uma necessidade muito grande de falar mais sobre isso, falar mais, professar mesmo sobre a minha história, porque a identificação e a quantidade de mulheres que começaram a aparecer e me chamar para contar a sua própria história e dizer o quanto ouvir aquilo foi importante na vida delas, eu creio que a partir desse momento eu vi a necessidade e eu gostei. Eu gostei de falar, eu gostei de me ouvir. A princípio, não, eu tinha vergonha, tipo, você estava passando o vídeo lá, eu meio que olhava para o lado assim, eu, tipo assim, nem olhar, sabe quando você olha e fala assim, ai, gente, eu falo muito esquisito, meu Deus. Tipo, Aí não, a não gente tem jeito. né? E a gente vai olhando e vai fazendo isso mais vezes. E é engraçado o processo que a gente vai começando a se ver mais bonita, né? Fala assim, olha, até que minha voz não é feia não, hein? Aí você vai treinando, aí você veio com aquelas técnicas, né? Veio com os ensinamentos. Eu me lembro quando um exercício que você me passou, que foi muito legal, muito bacana. Você me perguntou assim, ô Si, você tá feliz? Como é que você se sentiu na sua exposição? Eu, muito feliz. Tipo assim, eu tava falando que eu tava muito feliz, mas cara, eu até vou tirar o óculos, que era muito engraçado. Eu tava assim, muito feliz, eu tava muito feliz. Mas assim, não passava nada. E eu fiquei. Aí você mandou eu gravar isso e eu fiquei muito apavorada. Eu olhei e falava assim, eu olhei e falei assim, gente, essa pessoa aqui não tá feliz. Essa pessoa não está feliz. E foi muito engraçado isso. Foi um dos exercícios que mais me chocou, eu acho. Você coloca emoção em cada. Colocar a emoção. E eu via que o meu corpo, o meu rosto, não professava o que eu estava falando. Uhum, Eu acho que. uhum. E aí, a partir daí, você começou a desenvolver todo esse trabalho lindo e maravilhoso. Que bacana, né? Olha só que interessante. De fato, a expressividade no rosto é a primeira que entrega, né? Imagina a gente aqui, uma pessoa que não tá com expressividade, ela não. A gente nem, às vezes, nem entende o que a pessoa está falando, porque a falta de expressividade confunde, né? Então, é muito legal. E é bacana ouvir você entendendo o que fez diferença, como é que foi essa construção. E eu tô com. Eu guardo, né? Eu guardo todas as sessões, desde o meu primeiro cliente, assim. Então, eu estou aqui na frente da sua. Então, eu tenho todos os exercícios que a gente fez. Eu tenho todos os exercícios que a gente fez, vídeos que eu te sugeri para assistir, para você ir incorporando, porque são dois trabalhos. E é engraçado que, no seu caso, como essa parte interna de mergulho na sua história é algo que você faz através da sua arte, porque é isso que você entrega e é isso e é por isso que conecta tanto com outras pessoas que viveram casos de violência doméstica também. É, como esse trabalho você já estava fazendo, a gente conseguiu entrar com técnica por cima e a coisa foi feito é como se fosse um claque. E aí engaixou. Engatou. Engatou com engate com encaixe. Engatou. E aí a coisa foi. Se não tem esse trabalho para olhar para dentro, não adianta a técnica. Não adiantaria ter dito para você, ou se olha para a tua expressividade, porque você não ia nem sacar o que você estava sentindo. Como isso é algo que você já entende, já é muito bem elaborado, a técnica, você estava precisando só dessa camada superior. Muito, muito bacana. Hoje, como é para você hoje? Você está aqui, você fazer os teus vídeos, conversar com pessoas que chegam através dos vídeos, porque o tema da nossa live foi bem isso que a gente pensou, é exatamente libertar sua voz e transformar vidas. Hoje você enxerga, você já fazia isso, mas hoje você entende que você potencializou essa possibilidade de transformar vidas através de desenvolver a forma como você se comunica? Completamente.
completamente. Uma das coisas um trabalho que eu queria muito desenvolver era esse do YouTube, que eu sou autodidata. Então, lógico que depois eu fiz vários cursos para aperfeiçoar, mas o que me veio a princípio foi de graça, foi me dado. Eu abria o YouTube e tinha pessoas lá ensinando. E tem muito material sobre tinta óleo. Eu não posso pintar com tinta óleo por causa da minha alergia, mas eu falei, não, eu quero pintar. E eu comecei a pintar, na verdade, para sanar uma ansiedade que eu sofria por conta de toda a bagagem, ou a gente fica ansioso mesmo, porque hoje em dia, na correria, a gente acaba desenvolvendo muita ansiedade, e eu queria minimizar isso, mas eu não queria mais fazer terapia, eu já tinha feito muito tempo, sabe, quando eu estava enjoada, eu falei assim, não, eu não posso parar a terapia sem ter alguma coisa para colocar no lugar. E eu estudei moda, desenho de moda, e eu gostava, e a parte que eu gostava mais era de desenhar os modelos, desenhar as coisas. E aí aquele desenho começou a tomar proporções maiores. Eu comecei a desenhar mais e pintar mais. Eu comecei a buscar esse material grátis. Eu falei assim, como não é uma coisa profissional, eu vou só ficar olhando ali. Hoje vou aprender a pintar uma folha, uma flor. E aí fui desenvolvendo isso. E eu achava tão bacana aquilo que eu pensava assim, poxa, a pessoa vai ali de graça, faz um material e você aprende a pintar. Olha que coisa fantástica. E quando eu aprendi, eu falei assim, eu preciso fazer isso, porque aqui no Brasil não tinha muito material de tinta acrílica. Eu assistia muito material em inglês para poder aprender, porque tem mais para tinta óleo, porque é uma técnica mais divulgada, mais trabalhada. E aí eu falei assim, não, eu preciso ensinar também aqui para as pessoas a tinta acrílica, a técnica, porque também é uma técnica gostosa. E aí eu fiz um vídeo, não gostei. Aí depois eu falei assim, não, então já que eu não consigo colocar o rosto, eu vou fazer só mostrando a pintura e vou falando. Então eu comecei assim, e agora eu já estou gravando, assim, já coloco a câmera, já começo a gravar, já assim, gosto de me ver. E é engraçado o processo que acontece quando você começa a falar, porque você começa a se ver de verdade, porque às vezes eu tenho a impressão que a gente se olha no espelho, mas a gente não se olha de fato. A gente olha ali o cabelo, mas você não para e olha nos seus olhos e ouve a sua voz e presta atenção nisso de fato. E quando você grava, você é obrigado a fazer isso, porque você volta nesse mesmo vídeo umas 30 vezes para fazer uma edição. E a cada vez que você volta, que você se ouve, que você se percebe, você começa a consertar coisas que se alguém chegasse para você e falasse assim, pô, você não fala as palavras direito, você emenda uma palavra na outra, não dá nem para entender o que você fala. Você ia ficar muito chateado. Porque você mesmo não ouve e não percebe isso. Mas quando você está ali editando o vídeo, você está se olhando, você está se percebendo. Você fez uma apresentação e você se olhou e você fala, realmente, eu acho que eu preciso melhorar isso. E no próprio dia a dia você começa a trabalhar essas questões sem uma pressão de que você está errado, de que você não fala direito, é porque você quer estar melhor ali, você quer se ver melhor. E é muito bom, porque começa a acontecer um monte de coisas, você começa a se conhecer mais, você começa a se gostar. Eu falava assim, olha, gente, eu estou muito bem. Aí eu voltava no vídeo, eu estava conversando esses dias com o Léo, ele tá aqui na live, que eu falei que é meu amigo, ele falou que aquela nossa primeira live foi um marco na vida dele, que deu ele hoje também está fazendo YouTube. Uau! Ele trabalha com reprogramação emocional, ele já trabalhou isso comigo também, a reprogramação emocional. Só que ele pensava, nossa, eu preciso colocar isso para as pessoas e ele não conseguia. A partir daquela live que você fez comigo, a história dele mudou completamente. Porque você falou para ele, você falou na live, não existe voz feia. Ele não gostava da voz dele, não gostava, ele falava rápido. E esse mesmo processo que aconteceu comigo,
comigo, tem acontecido com ele também, a partir daquele momento. Ele começou a gravar, começou a se ouvir mais, e hoje ele está gravando, todo dia ele grava vídeo para o YouTube. E assim, é engraçado, né, que a gente faz uma live e a gente acha assim, ai, tô nervosa, vou falar, não sei o que eu vou falar. E tem uma pessoa lá do outro lado que uma frase, às vezes, que foi falada, essa é a importância da comunicação, né, falada. Quando o outro ouve, aquilo ressoa nele de uma forma que causa uma transformação na vida da pessoa que está assistindo também. É muito bom. Ele comentou isso comigo, eu fiquei tão feliz quando ele comentou, que eu falei assim, poxa, que legal, que assim, deu frutos. Uma live. Então, imagina uma mentoria. Imagina cada um conseguir falar do seu trabalho de forma tranquila, de forma que tira os julgamentos e que entrega como presente para o outro, porque é isso, né? É isso que você faz quando você faz um vídeo, é isso que o Léo faz quando ele faz um vídeo. Ele entrega de presente isso. Então, é muito, muito lindo. Olha só, a Amanda escreveu aqui, ó, se eu também tinha esse bloqueio, acho que também pode por ter sofrido violência doméstica. Hoje somos mulheres libertas, seu testemunho é muito importante e você fica linda no vídeo. Só para dizer. Quem tá aqui na nossa live, se acha que esse tema de libertar a sua voz, de falar com mais propriedade de si, se entender e conseguir compartilhar, se esse assunto é importante para alguém que você conhece, não perde a oportunidade de convidar essa pessoa para estar aqui, porque às vezes, e aí para fazer isso vai nesse aviãozinho que fica bem embaixo aqui à direita, tem tipo um aviãozinho de papel, clica nele e manda para quem você acha que precisa ouvir isso, porque por exemplo, naquela live mesmo que você falou, né, Elci, se o Léo não tivesse, ele talvez não tivesse ouvido aquilo naquele momento e não teria dado o despertar para ele fazer as coisas que ele se convidou a fazer a partir daí, né? E virou seu fã ainda por cima. Que delícia, que delícia. Lucy, uma outra coisa que eu queria perguntar. Você hoje, qual é o seu nível de nervosismo real? Assim, você falou, poxa, um friozinho na barriga, dá. Você hoje, qual é o seu nível de nervosismo real? Assim, você falou, poxa, um friozinho na barriga, dá. Mas é algo paralisante? Eu já sei a resposta, porque senão a gente não estaria aqui. Mas eu quero te entender. Então, gravar vídeos hoje já não sinto nem o frio na barriga. Assim, fico assim, ai, nervosa, ficou bom, não sei o quê, vou ver aqui. Eu gravo, principalmente se eu estiver sozinha. Hoje em dia, antigamente, antigamente, ó, um dia desse aí, eu gravava e enquanto eu estava editando, eu não podia nem mostrar para ninguém, não queria mostrar. Hoje em dia eu já mostro, o que você acha? Então, eu vejo que eu já fiquei assim, mais liberta mesmo, até para mostrar um vídeo para as pessoas. A live me deixou com um friozão. Essa de hoje ou aquela outras que você tem feito? Então, eu não tenho feito muitas lives, até é um projeto que já está até desenhado, que eu quero me dividir assim, no Instagram eu quero falar sobre escrita e o quanto ela nos ajuda no autoconhecimento, porque é um público que busca mais isso, e no YouTube eu quero ensinar de fato para quem quer pintar. Então, essas lives do Instagram já estão até desenhadas e eu achei assim, falei assim, gente, é coisa do universo às vezes, né? Não sei, eu acho que quando as mentes estão meio que conectadas, acontece. Eu estava fazendo o projeto dessas lives e aí você me perguntou se eu queria fazer uma live com você. Aí eu falei assim, eu acho que é para eu fazer mesmo. Porque aí eu falei assim, de repente, era o empurrãozinho que eu estava esperando para poder colocar o meu projeto de fato no ar. E assim, é muito gostoso isso, né? Quando, não sei, as coisas acontecem de uma forma que, para te provar assim, oi, ó, é isso mesmo, hein? Aí você me chamou para live, tanto que eu respondi para você o quê? Sim, muito frio. Não foi na mesma hora, não demorou nem um minuto. Eu botei assim, não, eu lembro, eu coloquei, topo muito. Aí eu falei assim, tô assim agora. Aí você, isso mesmo.
Muito lindo, muito lindo. É muito legal ver, porque vai ficando, a gente deixa essa situação que antes era algo muito diferente, difícil e distante, fica próximo, fica ok, eu vou falar o que é meu, eu vou falar. Claro que tem todo um planejamento, tem todo um passo a passo de como você faz as coisas, Eu preciso, tem isso você sabe. todo esse cuidado, ele é perfeito. Além desse, só que esse cuidado, ele não vai, a gente nunca vai tirar ele em ação. Ele sempre tem que estar lá. Esse cuidado, esse planejamento, ele sempre tem que estar. A questão é, se a gente não consegue falar com leveza sobre o que a gente faz, quem a gente é, e se acostumar com isso, vai ficando difícil. E na medida que a gente faz, isso também vai ficando mais fácil. Essa é a grande mágica do negócio. Né? Quanto mais distante a gente fica, mais impossível aquela situação passa a ser. A partir do momento que você dá um pé, você dá um outro passo, você vai vendo, uau, e eu gosto, né? Eu assim, poxa, eu até gosto. Que gostoso, que gostoso. O Léo falou aqui, olha só, que ele lembra até hoje. Lembra até hoje, a única pessoa que não gosta da sua voz é você mesmo. Por quê? E aí até, Léo, se você lembrar, eu vou falar de novo aquilo que eu falei. Por quê? Porque a gente está acostumado a ouvir a nossa voz por dois caminhos. O caminho de dentro, que ressoa internamente, né? E o caminho de fora, que é a escuta quando vem pelo ouvido mesmo. Então, esse é o que a gente está acostumado da nossa voz. Quando a gente se grava, manda um áudio e se escuta, a gente só vai ouvir a voz que vem de fora. E não ouve mais essa voz ressoada de dentro. E aí, qual é a questão? Ela só é diferente, ela não é ruim. Ela só é diferente daquilo que a gente está acostumado. E aquilo que a gente percebe como diferente, a gente espanta, a gente não gosta, a gente não se relaciona. Então, o primeiro ponto nesse caso é entender, então é uma voz diferente mesmo? Sim, eu ouço uma mistura quando eu falo ao mesmo tempo e escuto. Quando está gravado, eu ouço uma outra coisa. E que legal, que legal. E, na verdade, o engraçado é que a voz que todo mundo escuta é essa voz que a gente não conhece, Nelce. É essa voz gravada do vídeo, do áudio. É essa voz que é a voz que todo mundo sabe como nossa. E é essa voz que a gente não conhece. Então, é como se, de fato... Hã? É engraçado, porque... É muito engraçado. No vídeo, aí eu fico pensando assim, é assim que as pessoas me ouvem? Sim, normal, sem ser saindo do telefone, sem ser saindo do vídeo. E né? É só porque a gente ouve diferente, e sempre, assim, a gente já tem mesmo a característica de se autodepreciar. Primeiro você fala que tá feio, para depois você prestar atenção e falar assim, até que nem tá tanto. Até que nem tá tanto. Sua primeira reação, você olha alguém vai te mostrar uma foto, você vai direto em você, nem olha ninguém, né? Perfeito. Vai direto em você e fala, tô feia, apaga. É a primeira coisa. Então, isso acontece tanto que tem fotos minhas que falam assim, poxa, poderia ter postado essa foto. Mas na época, com certeza, eu olhei e falei assim, que troço horrível, não vou postar. Sim, e é engraçado porque nós somos seres autocentrados, né? A gente tem uma atenção muito focada na gente mesmo. Isso em alguns pontos é interessante, mas em outros é bem danoso, porque uma que a gente deixa de prestar atenção no resto todo para olhar só para nós. E quando olha só para nós, fica ruim. E aí isso dificulta a gente dar os passos que a gente precisa dar. Tem gente aqui já querendo entrar no teu projeto das lives, que tá falando assim, eu quero entrar nesse projeto. Ou seja, já tem gente querendo você, já tem gente precisando de você. Comentários também, onde é que você... eu tô com um PC aberto aqui também. Aqui, ó. Então, a Anitta falou, trabalho com vendas e tenho dificuldade em fazer live. Anitta, talvez... O que eu vou dizer? Já está convidada para a minha live. É isso, é fazer. Anitta maravilhosa, ela tá sempre lá
me dando o maior carinho nas redes, eu posto lá, ela acompanha de fato o trabalho. Que delícia. Adoro ela. A Jaque Dantas, ela falou, eu quero fazer parte desse projeto. Já guarda o nome dela, Jaque Dantas. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui, então. O que vocês acham Boa. do nome da live? Eu gosto, vocês sabem que eu amo café, eu tô aqui, minha garrafa tá aqui do lado. Pensei em café, prosa e poesia. Primeiro que eu quero trazer uma poesia sempre pela manhã, ou uma palavra. Eu quero chamar pessoas para contar suas histórias. Eu quero incentivar pessoas a escreverem, porque para mim não existe... eu creio que eu não falava, mas o que me salvou na vida foi eu sempre escrever. Uhum. Porque eu costumo dizer que, assim, a gente é sincero falando aqui, mas a gente se prepara muito, a gente faz um roteiro, mas a gente não consegue ser mais sincero com nós mesmos do que com uma caneta e um papel. E assim, você não consegue ser direto no papel, porque se você for contar assim, tomei café de manhã com a Patrícia. Quando você fala, em uma frase você definiu tudo. Agora, se você coloca só isso no papel, fica uma coisa meio flutuante. Aí no papel você vai falar, eu estava com uma caneca amarela, o clima era maravilhoso, e a Patrícia falou, ela sorria, ela estava com uma aura linda. Você começa, aí tem gente que fala assim, mas eu não sei escrever. Quando sonhou, escreve. Foi ao banheiro? Nossa, foi ao banheiro pelo caminho, eu estava pensando isso. Aí você começa a descrever o que estava passando na sua cabeça, o que você estava sentindo no momento, qual era o clima do momento. Estava escuro, estava claro. E aí você começa, às vezes uma coisa que você vai falar, que era uma frasezinha desse tamanho, você coloca 3 páginas no caderno. Não exige não saber escrever, né? Existe não saber o que falar, mas aí a partir do momento que você começa a praticar, é igual se comunicar. As coisas fluem. Nossa, eu adoro. Tem um processo que chama journaling, né, Elci? Que é escrever, e é normalmente de manhã. Eu também gosto de manhã. Tem gente que faz em outros horários. Eu gosto de manhã, que é acordar e exatamente, você lava o rosto e você se... Cada um tem uma rotina, né? Mas a ideia é que quanto mais perto do momento que você acordou, você tem um papel na mão para vir o que vem. É como se você estivesse tirando coisas de dentro que estão ali, estão com você, mas a gente não olhou para elas. E a partir do momento que a gente não olha para elas, a gente não dá conta que elas estão ali. E aí a gente pode fazer todas as coisas do nosso dia a dia a partir disso, só que de forma inconsciente. Cara, que coisa mais maluca. E na medida que você pega um papel, um lápis, uma caneta que seja, e vai desenhando no papel as letras, o negócio vem aparentemente sem sentido. Só que gente, não tem dia que você... Tem um dia que você não tá bem, eu vou lá no papel, só bota assim, tô puta. Acabou. Escrevi, falei pra alguém, joguei, sei lá, pro universo. Hoje não tô afim de escrever, eu tô puta, tô triste. Aí você começa a falar que não tá afim de escrever, e você começa a escrever. Por que você não tá afim de escrever? E ali você já despeja tudo e começa o seu dia, ó, mais leve. Nossa, então, muito legal. E o que você gostaria de pedir para o pessoal aqui? Ideia de nome ou o quê? Então, a minha ideia é essa, porque café, que eu quero fazer pela manhã, porque é o momento em que eu me sinto mais disposta a me doar. Café, prosa, que eu quero bater papo com todo mundo, eu quero trazer assuntos, eu quero mostrar o trabalho de mulheres empresárias que estejam começando e queiram que divulguem. Eu quero que seja um espaço de acolhimento, de troca e de muita poesia, muita escrita. Eu quero muito incentivar isso como forma de autoconhecimento, como forma de autocura, porque se foi tão importante na minha vida, outras pessoas precisam também descobrir que isso pode ser um diferencial na vida dela, pode ser e pode virar uma profissão também, né? Nossa,
E você vai fazer todo dia, de segunda a segunda? Você vai fazer. Como é que você. O que você está pensando? Então, a princípio, eu pensei em uma vez por semana para eu ir me adaptando, para eu ver o que. Para eu me acostumar mesmo, né? Eu já estou gravando vídeos, mas live é algo que eu ainda não tenho tanta intimidade. Gente, fala aí, tá direito? Estou falando direito? Eu Amiga, um estou muito à escândalo. vontade. Eu acho que isso é o mais importante, né? A Patrícia, ela tem um jeito de deixar você à vontade. Até nos ensinamentos, na mentoria dela, a forma que ela faz não faz você se sentir mal por não estar alcançando o que ela almeja que você alcance. Ela faz você se olhar muito. Eu acho que essa forma sua de colocar o seu ensinamento, se grava fazendo isso, se grava contando isso, me conta uma história. Você vai colocando de uma forma que a gente mesma acaba percebendo o que precisa ser mudado. Sim, Foi claro. muito bacana na tua forma de ensinar. Eu estava assistindo sua live ontem e eu achei muito engraçado. Eu não lembro o nome dela, mas ela falou assim: Kelly. eu já entro meio descrente nessas coisas. Eu já entro meio não acreditando. Ah, não vou fazer isso não. Mas, mas aí você faz de um jeito que, não tem, que a gente fica muito à vontade mesmo em se propor. Por mais que quando a gente não conhece um exercício, não conhece uma técnica, a gente fala assim, ah, balela, né? Pelo amor de Deus. Isso não vai. Mas assim, eu acho que eu já vim numa crença de que isso realmente funciona. Eu já tinha até pesquisado algumas coisas, mas é muito diferente quando você pesquisa e quando você tá com uma pessoa que já sabe, ela olha para você e ela já sabe o que vai funcionar com você. Eu acho que essa é a diferença de você ter uma mentoria mesmo, porque nem tudo que está lá na internet vai funcionar para mim, a minha história não é a mesma história da outra pessoa. Então, essa sua forma de olhar pro indivíduo e não ter uma técnica assim, é isso, igual uma escola. Ah, você tem essa e essa matéria para estudar. Não, você olhou para mim, você assiste, conheceu a minha história e você fez de uma forma muito suave, muito bacana mesmo. Eu sou muito grata pela sua entrada na minha vida, até Ai, porque eu já falei que eu amo você. E você vai ficar para sempre, sabe disso, né? que delícia. É muito Muito legal grata. a relação que a gente constrói. E sabe por que eu acho que a gente constrói uma relação tão profunda? Isso é muito comum com as pessoas que fazem parte do meu processo. É porque quando a gente de fato se coloca para se comunicar, para se relacionar, a gente fica muito nu, né? Nu no sentido de a gente fica disponível para isso. E aí a coisa acontece, a gente se conecta. E aí, feita a conexão, tá lindo, porque a coisa vai realmente. Então, talvez é por ali. E te ouvindo falar, tô tentando entender o que é isso, sabe? Mas eu acho que porque o processo de comunicação, ele é um processo mesmo de olhar para dentro e aí trazendo ferramentas para você fazer a sua entrega. E é interessante, porque você disse, ah, quando eu fazia alguma coisa, de repente não estava do jeito que a Patrícia imaginava, né? E estava tudo bem. E o que é interessante? Às vezes a minha métrica, eu tenho que. Não é a minha métrica que vale. Claro que eu tenho um olhar muito específico e dizendo assim, olha, por exemplo, a expressividade. A expressividade era algo que a gente precisava trabalhar exatamente para você conseguir dizer que você passou por coisas bem complexas com um olho de que coisas bem complexas. Diferente de você dizer assim, nossa, eu passei por coisas bem complexas. E aí, o que pode ser? Você está dizendo isso porque aí você ainda não conseguiu trazer para o rosto toda essa potência, essa dor, essa coisa que está rolando dentro de você. Então, tem que ser cuidadoso. Tem que ser muito cuidadoso porque é a sua vida, é a sua história. Então eu não posso dizer assim, você arregala esse olho, porque quando você está falando um negócio que a pessoa vai dizer assim, socorro, quem é essa pessoa? Eu já estou aqui passando por uma situação que eu quero melhorar, né? Então esse cuidado ele é importante e tem um outro detalhe.
a minha métrica é diferente da métrica dos meus alunos, dos meus mentorados. Então, eu sinalizo qual é o lugar que a gente tem que ir. Mas o caminho, ele é construído de forma individual. E às vezes, num grupo de mentoria, por exemplo, nesse nosso grupo que a gente estava recentemente, cada uma tinha um objetivo. A Aline, por exemplo, queria fazer vídeo. A Flávia não tinha esse objetivo, nem a TM. Então, assim, quando eu falava de vídeo para a Aline, eu dizia, Aline, vamos junto. Porque eu sabia que ela precisava de mais ferramentas para dar o passo ali. Para a TM era outro, para a Flávia era outro, para a Kelly era outro. Então, é bem interessante te ouvir, eu também estou refletindo aqui, sabe, sobre o trabalho do lado de cá. É muito, muito legal. Ô, Si, quando é que teremos a primeira live, então? Não, não quero te botar na parede, mas só para eu me organizar. Você acha que no mês que vem, no mês que vem, no outro ainda? Eu queria muito que fosse em agosto, porque é o mês do meu aniversário, e eu queria me dar isso de presente. Uau! Eu queria muito me dar isso de presente, porque eu tenho certeza que eu ficaria muito feliz, porque é algo que eu já tenho vontade de fazer há muito tempo, porque durante a exposição, as pessoas me procuravam, as mulheres em especial, se conectavam tanto com as histórias, com todo o contexto na exposição, que elas ficavam às vezes esperando acabassem, fechar a galeria para poder conversar comigo, contar suas histórias. E aí, durante a exposição, eu comecei um projeto que se chamava Sua Voz Aqui, onde as mulheres se propunham a contar suas histórias em vídeos para eu poder divulgar também juntamente com a exposição e outras mulheres se conectarem e se verem ali mesmo nas histórias, e foi muito bacana esse projeto. E aí, logo que terminou a exposição, eu falei assim, poxa, eu acho que eu vou começar um projeto assim, mas aí muitas coisas aconteceram. Em seguida, eu já emendei em outra exposição, que também durou um tempão, e eu fiquei pintando, não consegui. E eu acho que agora é o momento perfeito. E assim, a sua chamada só veio a confirmar isso. Que delícia! Ô, Si, eu queria te agradecer mais uma vez pela tua generosidade de compartilhar a tua história, pela tua confiança de proporcionar a mim estar junto com você nessa tua transformação, sabe? Foi realmente muito lindo acompanhar, te ver, ver os teus passos e assim, só vai, né? Só vai, porque agora você está voando, já voava muito, agora está voando em outros lugares que você nem imaginava, tipo em vídeo, YouTube. Nossa, de fato, muito obrigada, porque o teu trabalho, ele impacta e ele transforma, e você sabe disso, né? Muito, Eu muito, gostaria muito de... Eu acho que está finalizando, né? Não vi a hora. Mas eu gostaria de finalizar com uma poesia, assim. Ai, presente! Queremos, queremos. Já? Pode. O nome dessa poesia é Se Ela. Se Ela. E eu escrevi essa poesia porque uma vez eu estava na casa de uma amiga minha, que é minha amiga de muitos anos, e ela sempre foi uma pessoa assim muito de sair, de fazer as coisas, e aí ela casou, teve 3 filhos, tinha uns 4 cachorros, e ela amava aquela vida dela de dona de casa, sabe? Tu via que ela era feliz, ela quanto mais ela fazia, ela queria. E só que eu não tive esse entendimento na época, e eu chamei ela para uma conversa e falei assim, amiga, ela não tinha nem rede social, nada, ela não liga para isso até hoje. Eu falei, amiga, você não acha que você está se enterrando nessa situação, só você não está olhando para você, e não sei o que, não sei o que. Comecei a dar conselhos para ela, achando que sabia tudo da vida, né? Aí ela olhou para mim, chorou e falou, Cione, isso aqui é tudo que eu sempre busquei na vida. Ter uma família, ter uma casa, ter um marido como eu tenho, ter os cachorros e ver isso. Isso aqui é o que eu almejei em toda a minha vida. Então, isso me bateu tão assim,
doído, porque eu falei assim, qual direito que eu tenho de achar o que é bom e o que não é para cada pessoa? Qual o direito que eu tenho de falar para ela que ela merecia muito mais que aquilo? Se era aquilo que ela sempre buscou na vida. Então, e aí eu pintei, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa com isso, eu preciso até me perdoar pelo que eu fiz com ela, porque eu não tenho esse direito. É um julgamento, né? Porque cada um sabe o que é melhor para si. Então, essa poesia chama Ser Ela, e ela fala justamente sobre esse episódio e sobre a liberdade de ser quem se deseja ser. Eu vou ler, tá? E se ela quiser apenas ser uma dona de casa? E se ela quiser só tomar conta dos seus filhos? E se ela quiser ir para a igreja todos os domingos? E se ela quiser se arrumar para esperar o marido? E se ela quiser cozinhar e colocar o prato dele? E se ela quiser bater ponto no salão 2 vezes por semana? E se ela quiser ser workaholic, trabalhar 12 horas por dia? E se ela só chegar em casa às 20, às 21, porque estava em uma reunião? E se ela não quiser ter filhos? E se ela quiser sair sem pintar as unhas e se maquiar? E se ela quiser colocar o seu vestido mais curto e ir para a gafieira? E se ela só quiser dançar com alguém e não ficar com ninguém? E se ela quiser ficar com alguém? E se esses alguém não tiverem um único artigo definido? E se ela quiser só ir no bar, sozinha, e tomar uma cerveja? E se ela tiver 45 e não quiser pintar os cabelos brancos? E se ela, e se eu, e se você pudéssemos fazer tudo o que quisermos, sem nos julgarmos e sem sermos julgadas? É isso. Nossa. Reflexão para o nosso dia. Emocionada aqui te ouvir. Realmente presente você, viu? Tá tendo uma obra aqui no vizinho, ele até parou para te ouvir. Porque enquanto você estava lendo a sua poesia, parou. Generosa. É muito lindo. Ô, Si, que presente. É sempre um presente conversar com você. Realmente, muito obrigada. Obrigada a você, obrigada por você ter vindo para esse mundo e entregado tanta coisa linda que é o que você está fazendo. Realmente, muito, muito obrigada. Estou muito feliz, eu estou muito grata pelo convite, estou muito grata em ter você na minha vida, estou muito grata por todas as pessoas que entraram, se propuseram a estar nos ouvindo aqui, e que venham mais lives. Que venham mais lives, super obrigada. Você, obrigada mais uma vez. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente conversando, trocando, trazendo um pouco do que está dentro de si para essa nossa conversa, que não é uma conversa nossa, é uma conversa de todo mundo que passou por aqui hoje, né? E quem assistir isso gravado. Ô, Si, como é que as pessoas te acham? Fala do teu canal do YouTube, qual é o endereço? Então, e tá qual o é o link lá na minha bio, mas é o Si Ferreira. Tá. O Si Ferreira. O Si Ferreira, o Si tão diferente, você coloca lá, já aparece. Que delícia. Amiga, um beijo. Um beijo grande para você. Um beijo para você, tá bom? Continue brilhando.